que eu trago hoje está em Êxodo, o capítulo de número 8. Nós faremos leitura do versículo de número 25. Êxodo 8, 25. Quem achou? Amém? Êxodo capítulo de número 8. Nós estamos aqui dentro de uma mensagem onde está logo após a quarta praga. Das 10 pragas que o Senhor lançou sobre o Egito, a quarta é a praga das moscas. E tem algo interessante que vai trazer para nós uma mensagem muito forte essa noite sobre família. Versículo de número 25 diz: Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Em outras traduções diz: Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao vosso Deus aqui no Egito. Você senta dizendo glória a Deus? Amém? Glória a Deus. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer falar para esta igreja esta noite, em nome de Jesus. Queridos, família é o maior patrimônio que Deus nos deu. Foi nela que Deus começou o sonho da humanidade. Por mais que a gente tenha dificuldades, né, por mais que a gente tenha confrontos em casamentos, enfim, nada substitui, nada vai se igualar a uma família comprometida. E outra coisa que eu vou te falar. Você sabia que tem gente por aí que inveja a sua família? Você que está nessa noite aqui, tem pessoas que têm inveja na sua família. Mas eu quero que você entenda que a família que Deus institui, a família que Deus chama, a família que Deus constrói, a família que Deus levanta, não há nenhuma maldição sobre ela. Eu posso ouvir um amém? Não há nenhuma condenação, desde que você entenda que é aqui no altar que você tem que estar com a sua família. Por mais que você ainda não tenha, mas meu marido não é convertido. Minha mulher não é convertida, mas você é convertido e você está aqui. A partir de Deus faz grandes coisas dentro da sua casa, dentro de toda a sua parentela. Então nós estamos aqui hoje unidos na mesma fé, na mesma batalha, né? E nós estamos aqui com o intuito de consagrar a nossa casa, de consagrar os nossos filhos, de entender nesse contexto a criação, a importância da criação dos nossos filhos. O diabo, ele tenta por muitas vezes trazer frieza dentro de casa, trazer contendas dentro de casa, não é? Às vezes você que é pai e mãe aqui, que está dentro da sua casa com a sua posição, com a sua postura de condutor, de condutora, vocês encontram grandes desafios para liderar a sua casa. Mas nunca se esqueça que o cabeça da casa é o mesmo cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Amém? Então Deus colocou esse texto aqui no meu coração para compartilhar com vocês a respeito de famílias. E nesse seminário eu quero falar para vocês aqui sobre a importância, né, de quando as coisas começam a melhorar. Colocar uma família na presença de Deus, criar filhos na presença de Deus, parece ser um grande desafio, e é. E é importante que a gente venha entender que a igreja, ela tem uma importância nisso, mas só que Deus está acima da igreja. E a gente vê algumas pessoas comprometidas com a igreja. Nós vemos famílias comprometidas com a igreja. Nós vemos pessoas que estão ali empenhadas em fazer a vontade de Deus. Mas nem toda família que serve na igreja está consagrada a Deus. E isso é sério. O fato de você estar só aqui, o fato de você só vir aqui, não quer dizer que a sua família está consagrada. É preciso você ter um posicionamento como homem, como mulher de Deus, e decidir consagrar os seus filhos no altar. Mas eu já apresentei, não estou falando disso. Eu estou falando mesmo de consagrar, de colocar no caminho, de ensinar. Eu posso ouvir um amém? De direcionar. Eu não vou na igreja hoje, mas manda o filho. Meu esposo vai, mas eu não vou. Tudo bem, amém. O que não pode é você ficar em casa, em pleno dia de culto, e você ficar sentado assistindo Netflix, assistindo jornal. Esse versículo que eu li aqui para vocês,
ele vai se dar depois da quarta praga, que é a praga das moscas. E Faraó ali desesperado, ele é aconselhado pelos os seus auxiliares, né? Que deveria fazer algumas negociações com Moisés para que fosse cessado toda aquela tormenta que estava sendo enviada para o Egito, que já estava na quarta praga. E Satanás sabe, o diabo sabe o que Deus colocou na sua casa. Talvez você não saiba, mas o diabo sabe. O diabo sabe o que é que você carrega, família, que é algo muito lindo, precioso, sabe? E Deus, ele tem um cuidado com a família. Mas aqui Faraó olha para o povo hebreu, que durante muitos anos não estava invocando a Deus. E isso é um grande perigo, a gente não invocar a Deus dentro da nossa casa. E ali Deus estava chacoalhando o Egito para que houvesse uma libertação fortalecida. E ali Faraó chama Moisés para algumas negociações. E o diabo sabe que não pode fazer Deus desistir de agir na sua vida, porque Deus é Deus. Amém? E é importante a gente saber que quando se fala de família, a gente idealiza, digamos, casa, filhos, né, cômodos, um conforto, um lazer maravilhoso, viagens, né, assim? Mas isso é só uma perfumaria. Queridos, a família se respalda no quanto ela é aprofundada na palavra de Deus e na presença de Deus. As crises podem até vir, mas você vai suportar as crises, sabe por quê? Porque Jesus é o centro. Filhos, talvez eles não estejam nos caminhos, mas você tendo Jesus como centro da sua casa, eles virão para o caminho. Quem está entendendo? Você pode dizer, mas está demorando, mas o tempo não é seu. Você só tem que perseverar. E que Cristo seja o centro da sua vida e da sua casa. Você fica com muitos pensamentos em a gente olhar lá para fora e ver como o mundo está corrompido. Mas uma família que está no altar de Deus, o diabo sente medo de você. Você sabia disso? Ele tem raiva, mas ele sente medo porque ele entende que você está comprometido com Deus, com a sua palavra e com a sua obra. Eu posso ouvir um amém? Se tem uma coisa que o diabo se preocupa, sabe com o que é? É que você coloque a sua família no altar de Deus. Porque uma família forte, ela cria uma igreja forte. Famílias curadas formam uma sociedade curada. Famílias de pé mantêm uma rua de pé. Faraó aqui, ele simboliza um tipo de Satanás, que ele mostra que seria impossível parar o que Deus estava realizando na vida dos judeus, dos hebreus. E ele começa a lhe chamar Moisés para fazer algumas propostas. Ele quer propor para que de alguma forma desse assim uma suavizada na pressão. Mas ele queria interromper a libertação do povo. Queridos, colocar a sua família no altar de Deus vai exigir de você foco, vai exigir de você compromisso e vai exigir de você visão aberta para que você enxergue o que é que Deus quer para você. Eu posso ouvir um amém? Mas o diabo, ele trabalha na incredulidade, sabe? E o diabo, algumas vezes, ele vem trabalhar na nossa fé. Ele vai colocar desânimo, ele vai colocar dúvidas. E você fica, será? 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 Por que que o diabo, ele usou a boca do faraó aqui para proibir Moisés? Moisés não era um excelente líder, mas foi um líder que Deus chamou. E eu quero dizer para vocês nessa noite que você pode não se sentir capaz, mas se Deus te chamou, é Ele quem vai te capacitar. Você crê? Eu também creio. Quando Deus chama, Ele garante. Quando Deus chama, Ele sustenta. E talvez você esteja assim de relações cortadas com alguns componentes da sua família. Às vezes é o marido que é complicado, o filho que é rebelde, é a sogra que pega no seu pé, não é verdade? E Moisés está diante de um contexto familiar que tem todos esses problemas. Mas um estava ali decidindo o destino de uma nação. Um homem foi chamado para mudar
completamente a vida de famílias. E eu quero dizer para você que Deus tem um plano poderoso na sua vida. Talvez você não saiba, talvez você não enxerga, mas se você entender que Deus tem um plano para você, você é imparável. O diabo não pode ir contra a tua vida, nem contra a sua casa, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir até o final o propósito que ele escreveu ainda na eternidade, muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Vai se cumprir, acabou. O que você tem que fazer? Crer, permanecer. Quando o faraó percebeu que era impossível parar o que Deus estava fazendo, ele chamou Moisés e ele vai fazer 4 propostas. A primeira proposta foi a que eu li aqui no versículo de número 25, Êxodo 8, 25. A primeira proposta era: olha, Moisés, faz o seguinte, vamos combinar o seguinte, eu estou contextualizando. Vocês querem adorar a Deus, né? Eu concordo que vocês adorem, mas eu dou uma condição. Ofereçam a Deus sacrifício, mas não saia do Egito não. Não saia do Egito não. Êxodo 8, 25. Adore a Deus aqui mesmo. Essa é a primeira proposta para alguém que quer ter uma libertação familiar e colocar a família no altar. Satanás vai dizer assim para você: ok, vamos criar um processo de que você adore a Deus, que você vá para a igreja, mas que você faça as minhas vontades. Mas que você continue com o pé aqui fora. É impossível, queridos, viver o novo de Deus se eu estou presa ao velho. É impossível trazer um frescor para a minha família se a minha cabeça, as minhas posturas e as minhas escolhas são as mesmas do mundo. E Satanás sabia que usando o faraó para impedir Moisés a fazer a adoração correta a Deus, né? Satanás sabia que se ele conseguisse isso, ia desmanchar tudo. Só que Deus não coloca remendo, né? Em pano novo. Remendo novo em pano velho e vice-versa. Mas essa proposta vem de uma forma suja. Para quê? Para parar Moisés. Ah, Moisés, adore a Deus aqui no Egito. Misture a sua adoração com a adoração dos nossos deuses pagãos. Adore a Deus, né? E fique aqui comigo. É o mesmo que dizer para você: continue no carnaval e vá para a igreja domingo. Continue bebendo, fumando e venha para a igreja. Essa era a proposta aqui de Satanás através do faraó para Moisés. Só que Moisés, assim como muitos de vocês que estavam aqui, tinha relacionamento com Deus. Ouvia a voz de Deus e não deu ouvido ao diabo. E não dará ouvido ao diabo. Você não pode ficar assim na mesma: tá bom, eu vou aceitar essa fase, vai ficar tudo certo, eu vou servir a Deus, eu vou lá na igreja, depois eu dou uma puladinha para cá. Não negocie aquilo que o Senhor te entregou. Deus te entregou algo precioso, é a sua casa. E Ele te entregou confiando em você, que você vai cuidar dela para prestar contas a Ele. E o diabo não tem família, queridos. E o que ele quer? Destruir a sua. Pelo fato dele não ter, ele quer destruir a sua. Então, se você receber a proposta: vá para a igreja, mas fica aqui, diga não. Quando o faraó percebe que Moisés diz: eu não aceito isso, aí ele traz uma segunda proposta. Êxodo 8, 28. Então o faraó disse: deixei-vos ir, hei de ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor. Ele faz assim, ó. Êxodo 8, 28. Então disse faraó: eu vou deixar vocês irem para que vocês ofereçam sacrifícios ao seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim. Contraditório. A primeira proposta, ele diz assim: adore a Deus aqui. Moisés disse: não, a gente não vai se render a você. Mas aí ele diz: mas eu deixo que vocês saiam então agora na segunda proposta. Saia, mas não vá muito longe não. Vá ali na Brasília e volte. Adore lá e volte para aqui, para Petronila. Tipo isso. Adore a Deus ali no Derba, depois volte para cá. Ou seja, adore a Deus superficialmente. Não mergulhe muito não. Não mergulhe na adoração. Não mergulhe muito no sacrifício não. Não vá muito longe no servir. Vá, mas não vá muito profundo. Fique raso. Quem está entendendo? Faraó propôs isso a Moisés. Queridas, as coisas de Deus não estão na superfície. Está assim na profundeza. É quando você mergulha o mais profundo, sabe? Aquele que põe a mão no arado, que não olha para trás, né? Há mudança, haverá mudança.
Olha, mudar um destino, uma rota, não está só no raso, não. Você precisa mergulhar mesmo. Você precisa mergulhar confiando que você vai nadar. Que você vai, nem hoje Ezequiel começou nos pés, subiu para os joelhos, depois foi para as coxas, tomou o corpo, chegou a um ponto que ele não conseguia mais, ele precisou nadar. É isso que Deus quer. Deus quer plenitude com a sua igreja. É na totalidade, não na superficialidade. Deus quer casas, famílias comprometidas com Ele. Amém? Você precisa ir muito longe, muito além de ver o avivamento dentro da sua casa. Ao ponto que a frieza, a incredulidade não te pegue, não te domine. Vá a fundo, mergulhe, entre na dimensão, mergulhe na presença de Deus. Não fique na superficialidade, porque Deus é um Deus pleno. Deus não é um Deus de raso, Deus é um Deus de totalidade. Você pode dizer para o seu irmão, Deus é um Deus de totalidade. Isso aí. Aleluia. Não aceite ter uma vida com Deus superficial, queridos. Porque Satanás sabe que se você aceitar a proposta do diabo, você vai interromper um grande projeto que Deus tem para a sua vida. Ele sabe disso. A terceira proposta, a primeira é sirva a Deus no Egito. Moisés diz não. A segunda é, tá bom, saia, mas não vá muito longe. Moisés diz não. E a terceira que o faraó diz. Está em Êxodo 10, o versículo 7 ao 9. Os conselheiros lhe disseram, até quando nos será esse homem uma ameaça para nós? Deixa os homens ir para que sirvam o Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide, sirva ao vosso Deus. Porém, me diga, quem é que vai com vocês? Moisés pergunta a Faraó. Diante de um faraó que não estava se rendendo. E nesse diálogo aí, presta atenção, quando Moisés disse não, que não aceitava, que não aceitava, que não aceitava. Agora o faraó diz assim, eu deixo vocês irem. Mas tem uma condição, não leve os seus filhos. Não leve os filhos de vocês nessa adoração. Queridos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu vejo muitos pais indo para a igreja e deixando os filhos em casa. Pais e mães que se tornaram super crentes e filhos dominados pela internet, dominados pelos vizinhos, pelas amizades. Famílias onde jovens estão ficando em casa e a mãe está tão religiosa ali que está nem aí. Aí Faraó diz assim a Moisés, tá bom, eu vou deixar vocês saírem. Mas os seus filhos não vão cultuar, seus filhos não vão para a igreja. Os seus filhos vão ficar em casa. Queridos, eu não tenho compromisso com o que meu avô fez, com o que os meus bisavós fizeram, com o que os meus pais fizeram. Mas eu sei de uma coisa, ninguém vai me impedir de estar com a minha família cultuando a Deus. Eles estão lá agora, eu estou aqui. Quem está entendendo? Algumas vezes, algumas pessoas melhoram de vida e começam talvez por alguma razão, aceita Jesus, né? Serve, viram voluntários e esquece que tem que trazer os filhos, porque os filhos são abençoados, que correm para lá e para cá. Claro, filhos são flechas, né? A flecha fica parada? Não, você puxa e solta, ela vai. Queridos, não aceite que só parte da sua casa venha estar no altar. Não seja a única parte que vem para a igreja, traga os seus filhos. Porque o diabo está exatamente fazendo algo que você não sabe. Enquanto você está aqui, ele está lá, o diabo está trabalhando lá. Só que hoje isso acabou, porque o Senhor enviou anjos para livrar os seus filhos da mão do diabo, da mão do opressor, da mão do faraó. Tirar da terra do Egito. Amém? Seus filhos serão adoradores. Filhos criados na presença de Deus se tornam verdadeiros adoradores. Porque os filhos tendem a imitar os pais. Qual é o exemplo que você está dando em casa?
Em que seu filho está te imitando? Nos palavrões? Tem te imitado nas acusações? Ou tem te imitado nas ministrações, leitura da palavra, no louvor? Não é diferente? Nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesma. Ah, que nada, ele vai se ele quiser. Não, ó, Faraó, eu não aceito ir adorar a Deus e deixar os meus filhos no Egito. Eles irão comigo. A primeira proposta era, adore a Deus no Egito. Moisés disse não. A segunda proposta é, deixa vocês irem, mas não vão muito longe. Moisés disse não. A terceira proposta é, eu deixo vocês irem, mas seus filhos ficam. Moisés disse não. E a quarta proposta? Êxodo capítulo 10, o versículo 24. Então o faraó chamou a Moisés e ele disse, vai, prestem culto ao Senhor e deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Já que vocês não aceitam deixar os filhos, podem levar seus filhos, mas, ó a proposta, os bois e as ovelhas ficam. Queridos, nessa época aqui, culto a Deus era feito com oferendas de animais. Os sacrifícios ali feitos. Satanás está dizendo assim, eu deixo você ir para a igreja, mas não leve a oferta não. Deixa esses 10 reais aí, menina. Amanhã você vai ter que comprar. Lembra que você tem que comprar tal coisa? Eu separei 50 aqui. Não leve não, menina. Deixa essa oferta aí. Vai que surge uma urgência. Vá para a igreja. Eu sei que sobram desculpas para pessoas não ofertarem ao Senhor no gasofilaço. Estatísticas dizem que somente 40% de pessoas que trabalham em congregação são dizimistas. E o diabo trabalha muito forte nessa área, porque ele sabe que se ele tirar das pessoas a ideia de que para adorar a Deus não precisa levar os bois, né, nem as ovelhas, ele sabe que de alguma forma ele vai atrapalhar o crescimento da igreja, porque uma igreja financeiramente quebrada, ela não avança, infelizmente. Isso é a culpa dos pastores? Não. É de quem está saindo do Egito para adorar. Quando o faraó diz para Moisés, eu permito que vocês cultuem, mas não levem as ofertas, não levem as ovelhas. Ele estava dizendo, vão lá, mas de mãos vazias. Na hora que chamar a oferta, sai, bebe água, vai no banheiro. Mas não dê não. E sabe o que é isso? É Satanás literalmente prender você lá no Egito, de onde o Senhor te tirou. Queridos, não prive os seus bens, nem a sua vida, porque foi Deus que te deu fôlego de vida. Adore a Deus com tudo. Criar filhos na presença de Deus, a tarefa parece ser difícil, mas com Deus na condução se torna muito melhor o caminho. Fácil não é, mas o caminho fica mais direto. Tem pessoas que dizem, eu estou na igreja há tantos anos, mas eu não consigo sair do lugar. Vamos rever algumas coisas. Vamos ver onde é que está o erro. Não é culpa de quem está ministrando, porque pastor que vem de fora, é o pastor que não prega, é a pastor. Não, a culpa está em você. Pare de culpar quem está aqui em cima. Hoje eu estou com o microfone, eu posso falar, né? Depois eu vou embora mesmo. A culpa não é nossa, não. Não. O véu do templo, quando se rasgou, foi para que você tivesse acesso direto ao Pai. E você tem esse acesso. O fato de eu estar aqui, eu só sou uma pessoa que eu estou aqui, mas daqui a pouco eu não estarei mais. E você tem acesso a Ele. Você tem acesso ao Pai. Entende? Quando você devolve o que não te pertence e oferta voluntariamente, você quebra cadeias no mundo espiritual, sua vida financeira melhora, nada falta na tua despensa. Você pode dizer, mas eu queria muito dinheiro sobrando. Não, para.
Deus conhece e sonda corações. Tem pessoas aqui que eu arrisco dizer que se Deus der riqueza, a primeira coisa que faz é sair dos caminhos. Não vem nem para a igreja mais. Para a igreja hoje não, eu comi tanto hoje, o dia foi bom, né? Não que não esteja comendo, claro que Deus supre. Come, mas porque está ganhando melhor. O salário aumentou em 200%, mas o dízimo ainda é do início. Vou manter esse dízimo aqui, o pastor não vai saber que eu tiver aumento. É, miserável, tu vai voltar a estacar zero. É isso que o diabo quer. Moisés, olha, disse que nenhuma unha seria deixada, nem um casco de animal. Moisés olhou para a maior autoridade daquele tempo. E Moisés era um homem limitado, mas um homem limitado e vocacionado por Deus, ele tem autoridade. Sabia? Ele chega para o maior homem daquela época, o faraó, e ele disse, nenhuma unha vai ficar para trás. Nenhuma unha, eu vou sair desse Egito e eu não vou ceder, não vou negociar, eu não vou aceitar um tempo de melhora, porque o que Deus tem para mim é melhor, é eterno, traz posteridade e prosperidade para mim e para a minha geração, como as crianças cantaram aqui, para os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações. Deus, Ele faz de você o maior da face da terra. Mas é o maior quê? Em dinheiro? Não. Não é isso. Porque a gente cresce quando a gente desce. Você é grande quando você diminui. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando você se sente o menorzinho, é aí que você é grande. Quando você se sente o mais humilde no meio de uma multidão, você é o maior daquela multidão. Sabe por quê? Porque um com Deus é multidão. As roupas daquele povo não se desgastaram no deserto. Deus prometeu e cumpriu. As sandálias cresciam nos pés junto. As crianças crescendo e a sandália crescendo junto. A gente aqui anda um mês com o chinelo, quebra, a gente já está comprando outro. Não é? Mas aqui é outro tempo, é outro contexto. Eu quero liberar essa palavra na sua vida hoje, que se você quer ter a sua família no altar, você não pode mais negociar. Se você quiser criar os seus filhos bem-sucedidos, homens e mulheres íntegros, para crescer com hombridade, com seriedade, eu quero dizer para você, coloque os seus filhos hoje. Não é amanhã, é hoje. Apresente a sua casa, os seus filhos e crie ele nos caminhos do Senhor, tirando da terra do Egito. Gozem, foi um período que o Senhor guardou, porque todas as pragas que passaram, nenhuma delas chegou à terra dos filhos de Deus. Nenhuma praga chegou à terra de Gósen. E eu profetizo na sua vida que não chegará nenhuma mortandade, nenhuma peste, nenhuma praga chegará à tua casa, porque o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, derramado e aplicado nos umbrais da casa, trouxe livramento, e o anjo da morte não tem poder sobre a sua vida, nem sobre a sua casa, e nem sobre os seus filhos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não negocie o que o Senhor te entregou. Eu vejo negociações de mães entregando filhos à prostituição. O que é isso? Tem estatística. Mães que para poder receber dinheiro entregam suas filhas de 12, 13, 14 anos à prostituição para obter recursos financeiros. Deus vai requerer. Deus vai requerer. Mulheres que abortam bebês no útero, abortando assim gerações, Deus vai requerer. Sangue inocente não pode ser derramado, mas quando você coloca a sua família no altar, quando você coloca os seus filhos diante do Senhor, consagrando a Ele, grandes coisas o Senhor vem fazer na tua casa, na tua vida. Até os vizinhos recebem. Até os vizinhos recebem da bênção que você está. Até aquele parente longe que não quer nem olhar para a sua cara, ele é abençoado. Porque através de você, por um ato de obediência, por uma atitude, por um motivo só, que você disse, eu vou obedecer. Você quer ver as coisas mudar? Pare de reclamar e deixa Deus agir. Se entrega. Se teve pessoas que te magoou, Deus hoje está te dando autoridade para dizer assim, Satanás, diga assim, Satanás, nenhuma unha da minha família eu vou deixar para você.
Aplauda o Senhor em nome de Jesus. É isso aí, nenhuma unha, queridos. Continue servindo no lugar certo. Sirvam a Deus nas profundezas. Vá na plenitude. Sirvam a Deus levando todas as gerações futuras com você, seus filhos, seus netos. Isso se Jesus não voltar antes, né? A sua família vai estar no altar desde que você tome uma posição. Quem está entendendo? Você quer a sua família toda nas mãos do Senhor? Você quer? Então pare de se vitimizar e comece a agir. Porque você fica lá, entra com a Bíblia no quarto. Aí chega, esses pratos ainda estão na mesa. Não acredito que eu fui para a igreja, ninguém teve coragem de tirar mel. Eu já chego assim, né? Aí bota lá. Aí o pai chega, e essa sandália aqui na porta que não tirou? Meu Deus, vamos mudar isso. Chega assim em casa, ó. Eu profetizo a salvação dos meus filhos, dos meus parentes, da minha... Chega assim, ó. Chega assim. Aí chama, vem cá, meu amor, lava esses pratos aqui para a mãe. Mãe está cansada. Muda a linguagem, porque muitas vezes a gente afasta a bênção por atitudes. Veio para a igreja, recebeu, se alimentou e chegou na porta de casa, o diabo arrancou, botou tudo por água abaixo. Invistam, viu? Jesus disse assim, ó. Quando levaram as crianças, os discípulos querem impedir as crianças de chegar. Jesus percebeu, tipo aquela multidão e os discípulos ali, chega para lá, menino, vai menino, chega para lá. Deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aí você fica procurando, cadê o reino do céu, menina? Então, deve ser esse céu, a coisa mais... Não, o reino do céu aí, ó. Ó, o reino dos céus aí, ó. Quem tem criança, aí é o reino. O reino. E você precisa cuidar bem desse reino. Você que tem criança, zele, cuide, trate, invista no seu filho, na obra de Deus. Amém? Invista na sua casa. E preste atenção no que eu falei, viu? Haverá mudança. Eu não sei em que área. Deus pode estar até liberando cura através desse ato que eles vão fazer hoje em casa. Feche teus olhos em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo. Segure na mão do seu irmão aí, vá, noite de família. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. O que é que nós somos? Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados. Isso é unidade. Vivendo em amor, uma família. Olha o que você está cantando, hein? Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande. Olhe para o seu irmão e diga isso aí, vá. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos um corpo, mais uma vez. Somos um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, viver.
Deus mesmo, viu, querido? Coloque sua família no altar. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, Senhor Deus, meu Pai, aqui está a tua família, Pai. A tua palavra foi pregada, Deus. A tua palavra foi ministrada, Senhor. Senhor, eu sei que corações essa noite foram transformados. Corações foram ministrados. Pai, que esses pés que estão aqui ao chegarem em casa sejam boca tua também na casa. Assim como foi liberado para essas crianças declararem nos seus lares que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim também, Senhor, cada um que entendeu fará a mesma profecia dentro de casa. Porque a nossa família não se limita só a quem está debaixo do nosso teto, mas tem os irmãos que moram longe. Nós temos os pais que não estão aqui por perto, temos parentes distantes. Pai, quando falamos parentela, nós estamos te pedindo, alcança toda a nossa parentela, toda a nossa casa. E eu declaro, Senhor, nesta noite, que todos saiam daqui convictos, Pai, de que não irão negociar absolutamente nada com o Faraó. Que a terra do Egito não é mais o nosso lugar, porque o Senhor já nos deu posteridade. O Senhor já nos deu terra, o Senhor já nos deu herança, o Senhor já nos deu bens, Senhor Deus. O Senhor já nos deu sustento, o Senhor já nos deu alimento, o Senhor já nos deu vida eterna e o Senhor já nos deu a salvação que nos garante, Senhor, vida eterna ao teu lado, Pai. Ó Senhor, dai-nos uma semana de paz, uma semana, meu Pai, de prosperidade, de resultados de negócios. A quem está esperando um emprego, Pai, que a resposta chegue essa semana. Pai, quem está esperando algum negócio sair, algum acordo, que esse acordo seja desatado, Pai. Deus, que os teus filhos vivam e comam o melhor dessa terra, como é promessa tua. Pai, livra eles, meu Deus, de balas perdidas, livra de acidente, livra de homem sanguinário, protege a casa dos teus filhos, Deus. O sangue do Cordeiro derramado no Calvário já nos dá garantia, Senhor, de que o Senhor morreu para que nós fôssemos redimidos e resgatados das mãos do diabo. E assim nós cremos, Pai, que nós temos liberdade em Ti, porque o Senhor nos resgatou e resgatou a nossa casa e a nossa família. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz? Você pode aplaudir ao Senhor? E eu agradeço essa rica oportunidade. Ó, fui rápida.